Boa noite a todos, a todas e a todes. Hoje vamos fazer mais uma live com a doutora Juliana Andrade, advogada, colega, que vai nos falar sobre reprodução assistida, vai nos falar sobre os aspectos legais. Opa, ela já entrou, já vou chamar. Vamos lá. Então, gente, vamos... A doutora Chapecó presente, muito bem, advocacia LGBTI aí. Oi, Olá, Ju, tudo tudo bem, bem? querida? Tudo Tudo. certo. Vamos ver se eu me acerto aqui. Eu É também que eu estou. normalmente faço, hoje estou no escritório, a gente foi fazer uma mobilização aqui hoje, teve um ato na catedral, estou aqui ainda. Juliana, boa noite, querida, Boa muito noite, obrigada amiga, por tudo ter aceito o bem? convite. E eu gostaria que você se apresentasse aí, né, e que tu falasse, eu falei já que tu é advogada, né, Uhum. do teu trabalho enquanto advogada e do teu trabalho com essa organização que tu fez das famílias homoafetivas aqui em Florianópolis, né? E depois tu pode até começar a falar sobre porque as pessoas aqui não desconhecem, né, a reprodução assistida, os aspectos legais, a reprodução caseira, toda essa situação que tu está bem inteirada, né? Seria Uhum. o motivo, mais ou menos, do nosso convite hoje, para tu esclarecer para todo mundo aí. Tá, querida? Fica bem à vontade, aqui é um papo bem informal, a gente quer esclarecer as pessoas que estão nos assistindo a respeito dos casais, principalmente de mulheres, né? E como é que foi essa tua organização das famílias homoafetivas? Pode falar, querida. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está chegando aí para nos assistir. Então, como é que começou isso tudo? Antes de ser mãe, eu já tinha todas as minhas amigas que estavam sendo mães antes de mim, né? Então, eu não fui a primeira, né? Na verdade, eu fiz as outras amigas de cobaia nas minhas ações de dupla maternidade e fui fazendo, porque quando eu comecei a fazer ação, até para fertilização em clínica, era necessário entrar com ação, né? Então, eu fiz ações ainda quando era por bebês de reprodução assistida mesmo em clínica, né? Então, minhas Sim, primeiras ações foram nesse sentido. Daí, depois, eu fui fazendo de uma amiga, da outra amiga, da amiga da amiga, e assim fui me aperfeiçoando nessa questão. E a sim. gente buscou a nossa, né, gravidez. A gente começou em 2015, daí não deu certo, a gente tentou mais de uma vez. E como que foi a gravidez, a tua gravidez? Foi bem, tipo, juridicamente foi mais tranquila do que fisicamente, que foi bem complicado. Então, o que eu queria que tu esclarecesse é assim, antes, até quando que tu tinhas que tinha que ter autorização judicial e Sim, agora como que isso está hoje, né? E a tua fertilização foi in vitro? Como é que foi a tua gravidez? sim. O que acontece? As ações antes, elas não tinham, na verdade, tinham um provimento, tá? Só que o provimento foi alterado porque ele dava uma dupla interpretação, então dependia de cartório para cartório. O provimento Sim. anterior, ele era no sentido de que o doador anônimo precisava autorizar. E como ele era anônimo, ele não autorizava nada, né? Porque ele não sabia de quem estava fazendo. Então, tinha Sim. isso no provimento, que precisava da autorização do doador para o registro. Era óbvio que não, porque era um banco, muitas vezes o banco era internacional, né? E era impossível. Então, essa interpretação jurídica é que fazia cartório dizer que não e a gente era obrigado a entrar judicialmente. Daí depois, Ah, daí depois teve uma alteração do provimento, que foi muito boa e que possibilitou todo mundo a fazer o registro diretamente no cartório, tá? E que, na verdade, existem as inseminações que são feitas nas clínicas e existem as inseminações chamadas caseiras, né? Ou autoinseminação, que são quando as pessoas acham um doador
que pode ser um amigo ou alguém que se propõe a isso, né? Existem canais, existem grupos de doadores que fazem exames e tal, sem contato sexual, só pela vontade de ajudar, enfim. E essa que não tem o respaldo da clínica, esse tipo de inseminação, estava nesse segundo provimento. Então, todo mundo conseguia fazer. Então, mas ele durou um curto período, ele durou 1 ano e pouquinho, eu acho. E daí, depois, voltou atrás e só permitiu a clínica, entende? De novo. Então, a gente teve duas etapas. A primeira, em que todo mundo precisava entrar com ação judicial, mesmo quem fez em clínica. A segunda, com todo mundo podendo, até quem fez inseminação caseira ou autoinseminação. E agora, que só voltaram atrás, né? Deram um passo atrás, que a gente acha que prejudicou bastante. E só pode ser feito de novamente quem fez na clínica, né? Por que é um passo atrás? Porque, na verdade, a inseminação caseira, eu acredito que é como uma base de uma desobediência civil, na verdade, né? Em que as pessoas podem, sim, não importando qual a classe social, né? Porque uma inseminação artificial custa no mínimo 10 mil reais. E algo em torno de 30, o tratamento inteiro, assim, dependendo, né? Nossa, O nosso é muito caro. é muito caro. Então, o nosso custou cerca da primeira tentativa, a gente gastou 26 mil, isso lá em 2016. Então, é muito caro. Então, não é todo mundo que tem essa possibilidade, né? E fora que a inseminação artificial mexe com muitos hormônios, né? Então, a gente tomou uma carga enorme de hormônios. Então, esse tipo de inseminação caseira, na verdade, a mulher não precisa, né, de nenhum hormônio. Nada. A pessoa doa num potinho, ela pega e auto-aplica. Na verdade, tem complicações jurídicas disso, mas ela torna acessível né, a gravidez para mulheres lésbicas, na sua maioria. Existem casais héteros que também buscam quando, né, o pai é infértil, né? Então, também é feito. Muitas mães solo buscam também esse método, mas a maioria é feito por casais lésbicos, né? E de todas as classes sociais. E é isso que eu apoio muito, né? De que a gente tem que dar guarida jurídica para todos os tipos de família. As que têm condição de gastar 20, 30 mil e as que não têm condição de pagar R$ 1.000. Mas elas têm condição de ter uma família. Elas têm todo, né, o direito de planejar e ter as suas famílias, né? Então, por isso que tem esses 2 tipos de inseminação, né? As feitas daí entra toda uma coisa que é fertilização in vitro, tem inseminação artificial, mas são aspectos clínicos, médicos, né? Mas no mundo jurídico, a gente pode dizer que hoje existem as inseminações feitas nas clínicas e as inseminações caseiras, que são feitas ou por doadores, às vezes até tem alguns casos que é um irmão, por exemplo, o irmão da esposa, né? Doou, na verdade, e daí para ter o mesmo gene, enfim, ou algum amigo. Sim. Então, existem inúmeras construções, né, dessa doação. E essas pessoas, hoje em dia, precisam pleitear na justiça, né? Então, esse é a situação atual das pessoas que eu ingresso com ação de dupla maternidade. Hoje em dia, são essas que fizeram esse tipo de inseminação, né? As outras que fizeram em clínica, eu tive muita ação já, mas hoje em dia, graças a Deus, não é mais necessário. Eu digo que eu adoro perder cliente quando a coisa é pro bem, né? Sim. Advogado só trabalha no problema, mas quando as coisas se resolvem nessa questão, essa questão para nós, né? A questão das famílias homoafetivas, a questão LGBT em geral, da cidadania, que eu trabalho e que tu trabalha também, são questões que a gente faz por amor à causa. A gente também trabalha, nosso trabalho, mas a gente não vive disso, né? Tu sabe disso, né? Uhum. Sim. Não é isso que é o nosso, né? Nosso background de sustentação mesmo, isso, né? A gente faz mesmo porque a gente quer que as coisas tenham uma solução e que todo mundo seja feliz e que a gente possa realmente ter uma família, ter filhos, enfim, né? Uhum. Então, a gente tem... Queria que tu explicasse, Silvio, se eu posso chamar assim, né? Não tem problema. Claro. Eu gostaria que tu explicasse para nós aqui, por exemplo, essa questão da caseira.
Então, no momento, ela está sob júdice, digamos assim. Ela não ela não tá sob júdice, porque não existe nada que proíba, né? Mas não existe nada nada que que permita. permita. É. E Então, também a questão de que não permita, isso que a gente tem que deixar bem claro. Que como não é uma doação anônima, a qualquer tempo pode essa criança ou este doador buscar o reconhecimento da paternidade. isso que eu ia perguntar. E, Como assim, é que é isso? isso não, eu digo para todas as minhas clientes, né? Isso não existe essa possibilidade de tu dizer, não, tu faz um papel, tu assina um contrato, tu chama qualquer, Não tem, importa. não existe Não isso. existe. Porque Se eu sou homem e eu dou meu esperma, amanhã, se eu se quiser eu me dar na telha, eu resolver, quero. exatamente, né? Por Então, quê? Porque o nunca. critério, e os sanguíneos, o critério ainda é genético, né, da paternidade. Ela não é Sim. somente socioafetiva, é o Uhum. critério sanguíneo, né? Então, Isso. amanhã, se eu tenho um filho que tem o DNA que é o meu, é meu filho e pronto. É isso? Isso. Mas nunca vai sair essas duas mães. É o que eu digo. Vocês podem ganhar um plus de pai, né? Mas a dupla maternidade constituída não se desfaz, né? Então pode virar uma multiparentalidade e entrar mais um elemento. Mas sair um elemento para entrar o outro não é Não sai. possível também. Não sai. Então. E tu tens alguma estatística disso, assim? Ou tu acompanhas? É comum, às vezes, por exemplo, né? Há muito tempo atrás, né? Eu já sou um pouquinho mais velha que tu, um pouquinho só. Eu até tenho um filme, O Desejo Proibido, não sei se tu conhece, que são 3 histórias, e que a última história é com a Sharon Stone, em que ela quer fazer uma caseira. Ela quer ser Uhum. mãe. A atriz é aquela famosa apresentadora, como é que é? Puta, aquela loira lá, L, bem né? famosa. Essa, não sei. Isso, é isso, Uhum. aquela. Uhum. Essa aí mesmo. São as duas que são um casal, né? Na última historinha. São 3 historinhas. A primeira história é a mais linda. É uma história com putz, não vou lembrar agora o nome dela, mas é uma senhora bem. Ela é bem senhora mesmo, né? Tem uns 80 anos, 70 e Uhum. poucos anos. Na década de 50, né? Como é que era ser lésbica na década de 50 nos Estados Unidos, né? E a segunda história já é na década de 70, já é melhor um pouco, né? Sim. 80 ou 70. E essa última na década de 90, que ela já quer fazer a inseminação artificial. E que Uhum. não é artificial, caseira, né? Uhum. Então ela escolhe um amigo gay para fazer, Sim. né? E aí esse amigo gay também quer participar. Ele diz que não, mas Eu depois já ele quer tive um participar. caso desse tipo. De os três É, quererem, na verdade, né? De ser hemorragia de isso. multiparental. Aham. E aí me diz uma coisa, por exemplo, né? Eu tenho uma companheira agora e aí a gente Uhum. resolve fazer, ela, claro, né? Porque eu só acabou. Mas ela resolve, ela resolve ser mãe e tal. Enfim, a gente vai ser mães, eu e ela, ok. Uhum. E aí vamos fazer caseira. Tá. E registramos, então, no meu nome e no dela. Aí Uhum. depois ele quer também esse reconhecimento da paternidade, né? Uhum. Esse reconhecimento, ele não passa pela nossa anuência. Não, Ele vai não embora passa. Uhum. judicialmente, É uma vai ação de ser reconhecimento de feito. paternidade. Um DNA vai fazer, vai reconhecer e vai constar na certidão, né? É isso Tá, mesmo. então tá. Então não depende da gente. A gente Não. pode ser, Pode se aquele filho pode ser descabelar, só fazer um amiga. papel, uma petição com 300 lados assinado, registrado, tudo, chamando Não todo mundo adianta. para benzer, não adianta. Porque E se nas o doador clínicas? quiser, ele pode, assim, mas são raríssimos os casos em que o doador requer, tá? Porque na maioria das pessoas com que eu já tive contato com as outras famílias que fizeram, enfim, os doadores são pessoas que, às vezes, eles têm um espírito, tipo, de povoar o planeta. Então, eles têm 100, 50 já dessas naturezas, filho desse tipo de inseminação. Eles doam para isso, é um, Nossa, um hobby, sei lá, uma... Né? reprodutor.
inspiração que ele acha que está ajudando e também é bom para o ego, enfim, cada um tem sua particularidade. Então, existem doadores assim, que doam e tem, né, contam um número já que deu certo, tem mais de 100. Tem doadores que são que tem menos, mas também doam já para 2, 3 famílias, e tem uns que já tem muitos filhos e que também, assim, não dão tanto problema. O que dá mais problema é esse amigo. É quem tá muito pertinho, entendesse? É. Então, quem é minha amiga e conversa comigo sobre isso, ó, tem um serzinho aqui, ó, gritando. Desculpa. Já veio. Imagina, querida. Imagina. Ser mãe, sim. E esse amigo próximo, esse amigo que não tem filho nenhum, esse é o que mais pode algum dia pleitear, né? Então, que eu vejo, assim, no panorama. Então, existem doadores profissionais, praticamente, né? Que, na verdade, o hobby deles é fazer isso. Então, eu indico que procurem essas pessoas, né? Que tem que pedir os exames em dia e tudo mais. Exatamente, participante especial do JP. Um beijo, cara. Participação especial do JP que está oculto das câmeras do que eu falei. Não, é que se ele aparecesse, você não ia querer mais sair daqui. Então, eu indico essas pessoas, assim, que têm já um know-how, que já fizeram isso várias vezes e que não deu problema, né? Eu tenho no escritório um caso que é um amigo, mas que ele quis a paternidade, que o casal era casado e que são os 3 registraram, né? Então já tá tudo desde o começo decidido dessa forma. Também entramos com uma ação para que isso fosse possível, né? Além dos pais biológicos, né? Ter mais a outra mãe. E a multiparentalidade é um fenômeno aí, digamos, de que 10 anos para cá? Mais ou menos. Ou menos até. Não sei dizer assim. É mais ou menos. Eu estou até sendo muito otimista. Eu acho que é 5 anos para cá a multiparentalidade. Foi quando a justiça começou a decidir pelo critério afetivo, né? Sim, sim. Isso foi muito transformador. Foi uma coisa para mim, que eu também sempre trabalhei muito com direito de família, que foi uma coisa muito diferente. Para os padrastos, para as madrastas, né? Isso foi nesse sentido, que na verdade ele surgiu nesse sentido, nesse panorama, né? Não para abrigar a questão, né, LGBT. Não, ele não veio para brigar, mas não tem nada a ver. A gente levou uma caroninha, né? Tipo, já que tanto vamos. Daí eles não puderam nos impedir. Mas ele veio para os padrastos e para as madrastas, assim, eu entendo que foi nesse sentido. Uhum. Isso é muito bacana. Que, por exemplo, eu tive um relacionamento com uma mulher casada que tinha filhos, né? E eu fiquei muito apaixonada pelo pequeno. Eu queria muito. E eu tive essa convivência, enfim. E em determinado momento da relação, ela pensou nisso. Eu quero que tu seja mãe dele também, né? Uhum. Mas para isso a gente sabe que o pai teria que concordar, né? Sim. E o pai não concordou. Então, né? Enfim. Uhum. Mas, por exemplo, por quê? Porque eu me identificava como mãe porque existia uma relação afetiva ali. Então, nesses casos de multiparentalidade, Ju, me diz como é que funciona no caso de uma separação, por exemplo, das duas, né? Porque o casal, a multiparentalidade, ela pode se dar realmente numa família em que são 3, ou ela pode se dar somente com relação ao parentesco mesmo, né? Sim, no caso que eu tive no escritório, foi uma ação em que o casal elas eram um casal e ele foi o doador, era amigo, mas ele não era um trio, né? Não era um trisal. Assim, Sim, que eu chamo não era de uma trisal. relação de 3, não, né? E eram as 2 casadas e ele como amigo. Daí registraram os 3. Elas se separaram. Elas se separaram depois disso. E daí ele, como nunca morou ali com elas, ele tinha esse vínculo de dar pensão, de ajudar, de passar as férias, mas o vínculo dele não era da convivência, né? E quando elas se separaram, ele também anuiu em algumas questões,
Mas a guarda daí foi estabelecida, né? Que a guarda era compartilhada, mas era assim, daí com as duas, entendeu? E ele, nesse caso, né? Ele já morava em outra casa. Ele não pode requerer a guarda. Pode. É que hoje em dia Ele pode. o Instituto da Guarda Compartilhada tá absoluto praticamente, né? Sim, é regra geral. É Então regra geral. é muito difícil a gente conseguir alguém pleitear uma guarda unilateral e conseguir é muito difícil, assim, tem que ter uma coisa muito grave acontecido, né? Para a pessoa. Uhum. Sim, sim, eu sei disso. Tem que ser muito grave. Eu tive um caso que eu consegui reverter de compartilhar para unilateral, porque era um caso grave, né? Uma excepcionalidade. Sim. Mas, Juliana, a minha dúvida é, por exemplo, né? Então um casal separa, as duas mulheres separam. Uhum. Não era um relacionamento trisal, como eles falam, né? A três, era um relacionamento das duas. Ele era pai biológico registrado na carteira de identidade do menino. Ele era filho das duas e dele. Aí Tá. separam as duas. A guarda é compartilhada entre os três ou somente entre as duas? Daí depende de quem separou, né? Pode ser que, na verdade, essa relação deles, do trisal, tem que ver como é que ela é constituída. Se existe um casamento mesmo de fato, né? Como é que foi feito o Se não registro? existir, somente ele foi o doador, mas ele tem uma relação com o menino e tal, o menino sabe, ou a menina, né? É igualzinho esse meu caso concreto mesmo. Que ele não é um trisal, ele é só um amigo né, que doou, mas ele atua como pai. Então, quando houve separação das mães, ele anuiu, na verdade, né? Ele não participou da ação, mas como foi um acordo entre as duas, elas fizeram com a guarda compartilhada, com visitas livres. Enfim, foi um caso leve que eu tive, né? Não era um caso de tiro, porrada e bomba. Pra ver se ia brigar, se não ia, quem que ia ficar, né? Mas eu creio que a guarda é sempre compartilhada nessa questão. Até com os três pode ser compartilhada. Com os três, aí você queria saber, com os três. Pode ser compartilhada com os três. Na verdade, a questão da moradia, na guarda compartilhada, o que é muito confuso, né? Assim, em geral, é que as pessoas acham que a criança, ela fica, tipo, 5 dias lá, 5 dias aqui. Ela fica, né? Não, a guarda compartilhada quer dizer que os dois, as duas pessoas, ou três, enfim, vão gerir aquela criança com a escolha do médico, a escolha da escola, com tudo, mas ela pode ter uma moradia fixa em uma casa. E ela visita 2 vezes por semana, outra casa. Ela, né, tem um quarto também na outra casa, mas a guarda não é 5 dias num, 5 dias no outro, entendeu? Pode ser, mas não é a regra. Sim. Sim. Isso as pessoas têm muita dúvida, né? Todo mundo acha que, primeira coisa, tem muito homem que, na maioria dos homens, né? Na separação, eles querem guarda compartilhada porque eles acham que daí compartilhada não paga pensão. A primeira coisa, né? Então, isso é bom que para todo mundo fique claro que o compartilhamento da guarda, ela não desonera o genitor, de forma alguma, né? Não. E o que é aquilo que tu falou. Agora, compartilhada é que toda decisão com relação à criança, né, ou às crianças, passam pelo casal, né? Decisão de escola, decisão de médico, disso, daquilo, mas ela tem uma residência fixa, que normalmente é com a mãe, né? Normalmente é. Não quer dizer que... Mas a regra normalmente é com a mãe, porque a mãe quer ficar e ela se sente melhor com a mãe. E às vezes, e na maioria das vezes também, os pais não querem, né? Eles querem que a mãe, porque a mãe é que cuide, né? Que ainda a nossa sociedade é bem patriarcal ainda nesse aspecto, né? De que a mãe é a cuidadora, a mulher é a cuidadora, né? Sim. Ainda não passou, essa responsabilidade não passou para o homem ainda, né? No caso do lado do escritório, nos casais héteros, dos divórcios, a maioria é assim, é guarda compartilhada, mas com a residência fixa na mãe, né? São raros os casos e que são os pais, né, que têm a guarda. Raríssimos, é sempre a exceção, né? Nunca Então tá. Ô Ju, me diz uma coisa. Tu achas que para a criança, né, num lar em que há multiparentalidade, mesmo ela não convivendo, né, com o pai,
Ele foi doador, ele quis registrar como filho, Ele ele não tinha é. uma relação, na verdade, amorosa com a receptora, né? Na verdade, ele não foi um doador, ele é Isso, um pai porque ele buscou nesse caso, né? exato, Os exato. dois Não é doador, buscaram, ele é pai. É, exatamente, porque desculpa, a gente tem que estabelecer, na verdade, esclarecer. porque na verdade a dupla maternidade, a briga da nossa vida é não chamar o doador de pai. Porque ele não é pai, ele andou no potinho, fez, sabe? Depois, não, mas e o pai? Você não tem pai. Então tem sempre essa questão, né? Então, daí a gente tem que focar que na multiparentalidade tem o pai. Ele quis, né? Eles fizeram uma família planejada, né? Então, mesmo que ele não tenha uma relação afetiva com a mãe, existe também outra questão que chama coparentalidade, que isso é outra que eu também tenho no escritório, que é Fala. eu achei um pai para o meu filho. Pesquisei na internet, tem grupos sérios de coparentalidade em que eu sou uma mulher solteira, tem um homem solteiro lá, eu quero ser mãe, ele quer ser pai. A gente conversa durante meses, acerta, vê que a gente é alma gêmea do pai e da mãe. A gente tem um filho. Né? Por coparentalidade. Ele é o pai, eu sou a mãe, mas a gente nunca teve uma relação amorosa, né? Então existe essa figura Seria a tal da também. produção independente antiga que se Não, chamava? não, porque não é independente, né? Os dois cuidam. Os dois Ah, têm os dois cuidam, é o mas não tem pai, relação. Não tem relação. exatamente. Chama coparentalidade. Então eles estão juntos para Coparentalidade. coparentalidade, que na verdade Não. eu fui me embrenhando, guria, nesse mundo jurídico, sapatônico, viadônico, coparentalidade e multiparentalidade, e eu adoro o tema, eu acho maravilhoso, eu acho que a gente vai para aquele território de que se a gente fosse colocado numa ilha deserta, nós todos morreríamos, a gente nunca morreria. A gente procriaria horrores, entende? Era inseminação caseira, era coparentalidade, era multiparentalidade, era tudo. E era ser feliz. Olha só, eu não sabia dessa lei, eu não sabia, então. Então Então nós existe temos multiparentalidade e coparentalidade. isso, até a Vanessa está conversando ali, a mãe da Helena, que é isso, juntos apenas para a criação do filho, né? Então, o que busca é isso, busca um pai para o meu filho, e a gente não tem relação nenhuma, nem para fazer, né? Tem a coparentalidade que se faz na clínica, na verdade, ele vai lá, dou, eu pego e recebo, ou eles fazem por inseminação caseira também, ou na clínica, para aumentar as chances, enfim. Ah, vocês não têm relação sexual, é relação. Nessa da coparentalidade não se tem. Ah, não se tem. Não se tem. Ou é por inseminação caseira ou inseminação na clínica, né? Porque pode ser das duas Sim, formas. sim. Mas ele é um doador no sentido de que não tem, né, nada sexual. Mas ele é um pai mesmo, porque eu busquei o pai, né? Entendi. Na E verdade, até existe um site, eu não sei se é um site ou um programa, tipo um Tinder. Tinder da coparentalidade, em que tu vai dando match nos possíveis pais, de acordo com o que tu busca, e eles nas possíveis mães, e assim se acha. o caso do Gugu, tem uma advogada perguntando aqui, seria o caso do Gugu? Tem uma advogada perguntando aqui. Pode ser. Né? Aquele caso a gente não sabe o que acontecia, na verdade, entre eles, né? Mas pode ser que eles sejam um casal de amigos e que eles se escolheram para criar os filhos. Exatamente. Ser a coparentalidade, que é eu busco alguém Os para dois homens também podem escolher a mulher para gerar o filho para eles, não? daí é outra questão. Depende se tu queres uma barriga solidária, que daí não é mãe, não é nada, é só uma barriga solidária, efetivamente, né? Aqui no Brasil não pode ser de aluguel. Outros países pode ser de aluguel, que tu remunera e, na verdade, o óvulo não é dessa mulher, né? Então, eles vão no banco de óvulos, compram um óvulo e daí ela é só a barriga, ela não é a dona do óvulo, na barriga solidária. Eu tenho um caso também no escritório de barriga solidária, em que, na verdade, tu tem que entrar pelo CRM, né, no Conselho de Medicina, provando que não é pago, provando que a pessoa é parente ou é uma amiga próxima de longa data.
E daí, se todos os parâmetros, eles fazem estudo psicológico, tudo para ver se a mulher não vai, né, surtar com relação a isso. E daí, ela aprovada, eles pegam o sêmen dos dois, né, ou de um só, e o óvulo que eles compraram, eles inseminam e colocam na barriga solidária. Nesse caso, né, da barriga solidária. Então, no Brasil, pode ter barriga solidária. Uhum. Ela apenas vai gerar. Isso. E já teve complicações, né, de quem gerou querer ficar com a criança depois? Não teve já complicações jurídicas nesse aspecto? Eu não sei, assim. Nunca pesquisei nessa É, questão. eu acho que eu já vi, eu já li. Eu Porque tinha uma novela que era assim, mas efetivamente eu não sei como é que aconteceu. A Vanessa aqui está falando assim, neste caso o procedimento é FIV. O que é isso? É FIV, é por fertilização in vitro. Que é isso? Que na verdade tu tira os óvulos, porque na inseminação artificial, na clínica, eles fazem assim. Eles deixam, a mulher tá ovulando naquele dia, daí eles vão pegar o espermatozoide e vão botar lá pertinho do óvulo. E eles vão sozinho, entram lá e fazem um bebê. Na FIV, eles tiram o óvulo da mulher, levam pro laboratório e inseminam no laboratório. Por isso que é fertilização in vitro, né? Porque é feito dentro do vitro, dentro do laboratório. Eles tiram os óvulos, fazem no laboratório e botam de volta na mulher. O óvulo é dela mesmo. O óvulo é dela. Na barriga solidária, não é dela. Na FIV comum, é dela ou da esposa. Daí chama roupa. É um método. O roupa é um método em que as duas mães, uma doa o óvulo e a outra... Doa não, né? Que é dela. Ela tira o óvulo dela e a outra gera. Gera, né? Uhum. gera. Então, por exemplo, eu e a Grazi, o óvulo é meu e fui eu que engravidei, né? Mas a gente tem várias amigas que são... a que engravidou não é a dona proprietária de origem daquele óvulo, né? Uhum. Então, a outra pessoa tirou e engravidou. Então, é infinito o número de possibilidades que a gente tem hoje em dia disponíveis, né? E tem toda essa questão de que porque não é de Deus. Gente, óculos não é de Deus. Aparelho não é de Deus. Entendeu? Porque se fosse assim, Deus quis que tu tivesse hipermetropia, estigmatismo, então tu não vai usar óculos, tu não vai arrumar teu dente. Entendeu? Eu uso assim, né? E de que doador é pai é igual o sangue, né? Eu dou pro Hemoski e daqui a pouco as pessoas vão chegar aqui dizendo que são minha parente. Não são, entendeu? A gente doa, né? Enfim, a medula, as pessoas não viram nossas parentes porque a gente doa medula. Então, as pessoas não viram nossas parentes porque elas doaram um gameta. Assim como eu doei, na minha primeira tentativa de inseminação que não deu, de fertilização, eu doei meus óvulos. Doei 5 óvulos. E pode ter meus óvulos por aí, hoje em dia, com 5 anos. Né? Não são nada meus. São os filhos das mães deles, né? É assim que eu vejo, né? Porque aí o critério não vai ser um critério material, um critério físico, né? Um critério biológico. Exatamente. O critério de família não é esse, né? Eu não sei, eu acho que a grande mensagem, Juliana, isso é no meu pensamento aqui, né? A grande mensagem disso tudo, eu penso assim, eu agora vou fazer uma reflexão meio filosófica, mas é um pensamento muito pessoal meu, né? Eu vou sair um pouco do mundo jurídico agora. Eu acho que o mundo jurídico está evoluindo, né? Ele está evoluindo, porque ele é sempre muito engessado por conta das leis. Mas quando a sociedade começa a mudar muito, muito, né, os costumes mudam demais, o mundo jurídico tem que acompanhar. E é isso que a gente está tendo ultimamente, né? E uma coisa que eu quero te perguntar, a gente tem lei posta ou a gente tem jurisprudência? Só jurisprudência. De tudo. Até o nosso casamento, né? É jurisprudência. Sim! Sim, isso. E essa parte da família e filhos é contigo. O resto é comigo. Nós temos que fazer uma parceria, isso aí. Porque, na verdade, o que a gente tem é o provimento,
É o provimento do Conselho Nacional de Justiça. E ele mudou toda hora, entende? Como ele já mudou. Que uma vez a inseminação caseira podia ser direto no cartório e agora não pode mais. Então, bastam os ministros novos aí, ó, pra que tudo mude, né? Então, portanto, tu falares isso. E então nós não temos, nós temos provimento do Conselho Nacional de Justiça, certo? Em cima de certo. uma decisão do STF ou Na do verdade, STJ? na verdade, o que a gente tem é amparada a questão da família. A partir do momento que casal homoafetivo é família, considerado para família, para casamento, para união civil, gerou jurisprudência como se fosse um caranguejo tudo Entendi. grudado no outro, né? Virou, E daí virou o casal pode fazer inseminação artificial daí. porque é uma família. Então, existe a constituição de família. Daí tudo que entra como família entra na questão do direito de família, na questão de filhos, né? Então, tudo que eu busco da jurisprudência é com essa base de que a família pode ser constituída e ela tem direito à livre escolha, como ela vai ser, né? Toda essa parte é em razão do casamento, né? Da legitimação do casamento, da instituição da união civil como família. Então, tudo isso aí veio da decisão de 2011. Sim. Do reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar e depois a conversão em casamento em 2013, pelo CNJ na 175, a resolução 175. Então, eu quero te dizer o seguinte, que graças a nós advogados que postulamos, né, o direito, que o advogado postula o direito, graças a nós e as lutas também dos movimentos sociais e de um judiciário que quis avançar, nós temos hoje no Brasil 127 mil casamentos homoafetivos desde 2011. Não sei se tu sabia desse dado. Não, eu não sei. Eu sei, sou péssima de dados. Eu não sei nada. Eu fiquei super feliz de saber que, graças à nossa luta, nós temos 127 mil casais casados no Brasil, desde 2011. E isso que não tem ainda uma estatística oficial mesmo, assim, quer dizer, esse dado veio dos cartórios, né? Tá, mas assim, ó, existem muitas famílias homoafetivas só com união estável, sem casamento. Assim, maioria, tá? Muitas. Assim, ó, no escritório dos reconhecimentos de dupla maternidade, eu posso te dizer que... Ó, vai vir mais uma visita, ó. Que mais de 70% é só de união estável, sem casamento. 70%. Sim. A minha turma, das minhas amigas da minha época, tem umas casadas aí, tem casais casados há 35 anos. Que só tem união estável. Quer vir aqui visitar? Tudo união estável. Ó, dá um tchau ali pra galera. Tchau! Ei, JP! Oi, amor! Ai, gatinho lindo! Então, aí, olha só, elas não casaram, não querem casar, união estável. Né? Sim, tem então, muito união estável. Até eu tenho um casal de amiga que fez o primeiro casamento que eles fizeram na beira-mar, que foi lindo. Daí eu fui conversar com ela e falou, tá, mas e o casamento? Eu disse, não, a gente só tem união estável, porque naquela época que elas fizeram, não podiam, elas fizeram toda uma festa e fizeram a união estável com festa e depois não transformaram em casamento, então até hoje. Não transformaram em casamento, é. Agora eu quero dizer aqui para todas e todos que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui, que registrem nos cartórios, se não quiserem casar, suas uniões estáveis, né, Juliana? Porque na hora que dá qualquer problema, aí tem que fazer a prova ainda, né? Isso. Tem que fazer a prova. Então, isso às vezes dá um probleminha na ação, né? Aí já vira um outro complicador, tem que ainda primeiro reconhecer, para depois desfazer, enfim. Então, quem estiver morando junto, vá lá no cartório e faça, já até com pacto de separação, se for o caso, né? Enfim, como quiser. É porque assim, as pessoas, os bens, eles não ficam protegidos se tu fica parada em casa, sentada, entendeu? As pessoas dizem, mas se eu fizer uma união estável, vai ser pior, porque eu vou reconhecer. Vai dar na mesma, assim, né? Nesse sentido. Mas se tu morrer, vai dar muito pior. Porque o problema é que, assim,
da família. O que a tua família pode fazer, né? Se tu morrer. Então, às vezes as pessoas dividem uma vida inteira, um apartamento, uma coisa, até pensão, enfim, pessoas que, né, que têm salário alto e que podem ser beneficiadas de uma pensão por morte e acabam penando anos para conseguir. Eu sempre digo o seguinte, quem vive em união estável, por favor, vá no cartório e registre. Se já quiser deixar claro isso, que é separação total, tudo bem, também. Faça. Uhum. Né? Agora, justamente elas não vão registrar por conta disso, porque daí eu vou ter que dividir. Vai ter que dividir de qualquer jeito. Vai. E aí fica mais complicado ainda, porque não se sabe a data, porque tu começa a dividir quando começa a constância da união. Então, se não for lá e colocar a data e não reconhecer, eu sei porque eu já tive, nossa, mil casos, assim. Então, eu acho que o brasileiro tem esse hábito de não legalizar não somente as relações, tudo, né? Compra um imóvel, depois eu registro, vou gastar muito na escritura para registrar. Não registra, às vezes aquela pessoa vem 2, 3 vezes. Aí, e vai ficar com o imóvel aquele que registrar, é aquele que tem o título. Então, essa coisa de não registrar imóvel, tem gente que morre alguém e a casa fica para o filho não faz inventário, o filho morre e não faz inventário. E depois alguém vai ter que usucapiar, porque se for fazer a cadeia aquisitiva toda no direito sucessório, tem que usucapiar. O usucapiar que é a melhor coisa. Ninguém só vai lá e faz usucapiar, se ninguém for contestar. Mas, enfim, voltando para nós aqui. Ô, Ju, então, esse temor que tu acabou de falar, eu também tenho, e eu falo muito isso. Esses dias eu fiz uma live com o Paulo Iotti, e eu fiz a mesma pergunta para ele, eu tendo uma opinião, mas disse, olha, a minha opinião é essa, mas eu queria saber a tua opinião. Com relação a esse governo atual, que já mudou o ministro, né? O Celso de Mello aposentou, ano que vem é o Marco Aurélio de Mello, então ele vai colocar mais um, e ele já avisou, né? Ele já avisou a Graziela, quem ama a casa. Demorou 10 anos para casar. Uma declaração de amor ao vivo aqui. Ai, olha a inveja minha. Graziela é esposa da Juliana, para quem não sabe. Que está cuidando do JP lá dentro e fazendo gol e cabeceando, que está aqui na live e cuidando do guri. Eu também acho que queima a casa, Grazi, porque a gente quer proteger, né? Quem a gente ama. Também acho isso. Mas, enfim. Então, e ele já avisou, né, o Bolsonaro, que o próximo ministro será terrivelmente evangélico, né? E a gente sabe que os evangélicos, eles não reconhecem os casais homoafetivos como família. Sim. Eles acham que é homem e mulher. Então, a gente já sabe como é que vai ser, né? Não vai ser a Constituição Federal, vai ser a Bíblia, né? A lei mosaica, porque não é nem o Novo Testamento, é o Velho. É o Velho ainda. É o Velho que foi escrito 3.000 anos antes de Cristo, né? Meu Deus, nem sabia disso, que era 3.000 antes do Cristo. 3.000 a lei mosaica. É 2 e pouco, mas não é nada, tu vê, coisinha nova, assim. Costume é igual. Coisinha nova de 10.000 anos atrás, 5.000 anos atrás. Não, se tu somar com depois, dá 4.000, 5.000. 5.000 anos. Só leve. A gente tem que pensar o seguinte, eu acho, que há 10 anos atrás não existia smartphone, assim como a gente tem hoje, não existia WhatsApp, não existia live, não existia nada disso. 10 anos atrás, tu imagina 5.000 anos atrás, como era? Né? Então as pessoas querem basear a vida delas num livro muito antigo, né? E as nossas vidas. E não é a vida, se eles quiserem basear só a vida deles, ok, a pessoa tem liberdade para fazer da sua vida o que quiser. Mas não a dos outros que não querem, né? Então eu acho que a gente. Então, eu tenho uma tese aqui, né, que é bem política com relação a esse aspecto. Acho que você até pode falar um pouco sobre isso, mas só terminando esse meu pensamento, então, Ju, queria ver o que tu pensa sobre isso, já que tu também tem esse temor. Então, ele vai mudar mais um ano que vem. Ok. Se ele se reelege, ele muda mais 2. Né? Aí o Paulo falou assim, eu ainda acho assim, um pouco difícil, a gente vai sempre ter a maioria, ele falou, Paulo, né? Mas
Só que é o seguinte, o Lula, quando indicou o Toffoli, quando indicou a Carmen Lúcia, quando indicou alguns lá, que eu não lembro todos de cabeça, ele também pensou que ele estava trazendo para ele, né, parceiros, né? E, Uhum, no entanto, jogaram a Dilma lá, tiraram a uhum, Dilma, sim, ajudaram, né? E hoje em dia a gente percebe as posições do Toffoli completamente contra o partido, que ele era advogado do PT, o uhum. Toffoli. Então não dá para a gente saber até que ponto também essas Essas pessoas que pessoas estão vão, hoje, Uhum, esses ministros hoje, vão se manter com esses pensamentos atuais, porque já a prisão de segunda instância já teve essa mudança. uhum, Mudaram. Então, eu vejo que a gente tem insegurança jurídica. A gente só vai ter segurança jurídica com o legislativo. A gente sim. só vai conseguir quando a gente colocar em lei. Colocar em lei a inseminação, a inseminação, a reprodução caseira, a em Caseira, clínicas, clínica, a adoção, multiparentalidade, tudo. tudo, tudo isso aí, casamento não afetivo, alteração do registro civil, né? A única Uhum, coisa que nós temos com relação ao LGBT é o uso do nome social, que é via decreto federal, quando a Dilma saiu no apagar das luzes, ela fez o decreto, e temos esse decreto também a nível estadual, né? Em nível estadual. Então, é a única coisa que tem uma lei é o uso do nome social, que é, na verdade, não que ele não é, ele veio ajudar muito, né, as pessoas trans, que para que elas sejam respeitadas pela sua identidade de gênero e pelo seu nome. Mas o nome social é um apelido, né? Ele não é a tua alteração. Ele, lá na tua carteira de identidade vai Juliana Pereira, nome social Ju. Tu poderias botar o nome social Ju, se tu quiser. Isso uhum, não há necessidade sim, que não se fale em mudança de gênero e sexo. É uhum, apenas o nome social. Então, o nome social, que é aquilo que é, na verdade, digamos assim, o item mais, digamos, frágil de todos esses direitos, né? E nós temos ele positivado, mas mais nada a gente tem. Não é nada. Nem políticas públicas. Tu pode ver, nós temos nas prefeituras coordenação da mulher, coordenação da igualdade racial, mas nós não temos o recorte LGBT. E precisa ter o recorte LGBT, né? uhum. Na questão da saúde, principalmente, na questão principalmente das pessoas trans, por conta de terapia hormonal, de cirurgia, enfim. Mas, e também até porque, não que o HIV não está somente nas pessoas LGBT, tem nas pessoas héteros também. Mas o programa de saúde, hoje, né, ele ainda é um programa tímido para aquilo que nós precisamos ter em ambulatórios, né, mais fácil. Mas, Juliana, o que eu estou querendo te dizer? O que tu pensa sobre isso? O Paulo disse assim, é muito difícil, né, a gente não ter a maioria. Mas ele não descartou a possibilidade de que a gente possa ter uma virada de. O que tu acha a respeito disso? Eu acho que, na verdade, eu sou bem pessimista. Eu acho que o panorama não tipo, a gente não vai conseguir legislar ao nosso favor nos próximos anos. Então, a gente pode esquecer qualquer avanço legislativo. A gente tem que rezar, se acredita em reza, para não mudar a jurisprudência. Mas eu acho que não muda assim tão rapidamente, tão facilmente. Porque a mídia, os grandes grupos, né, mundialmente falando, tem toda essa questão. Eu acho difícil tu retroagir dessa forma. Apesar de que a gente vê que nos países árabes, né, um dia as mulheres andavam só com véu, agora elas andam de burca. Então, as coisas podem endurecer, né? Mas não vejo que a gente tem um panorama de possibilidade de lei ao nosso favor e acho que a gente tem alguma possibilidade de perder. A gente tem que estar sempre aí, né? Lutando, né? Sempre. Lutando, mas acho também difícil que os juízes de primeiro e segundo grau mudem de ideia também, né? Apesar de a gente ter aqueles promotores que a gente conhece bem, que é bom nem os inomináveis. Aquele, ó,
lá, né, Aquele já foi. e não dá Ibope, né? E eu tenho umas outras aqui também, uns novos, que eu já não estou gostando muito assim dos pareceres, mas acho que não, os juízes de primeiro e segundo grau não vão retroagir dessa forma. Então eu não vou entrar com pedido de dupla maternidade lá no STF, STJ, né? Eu vou começar por aqui. E acho muito difícil que esse daqui não dê mais. Que ele tenha me dado 5 e a partir de agora ele vai dizer, olha, não, agora eu não vou dar mais, né? Acho que assim, as coisas já foram levadas para lá, para STJ, STF, e eles deram essa posição. Então não tem motivo para ir de novo. A não ser que seja um estatuto da família, alguma coisa assim, mas que não acho que eles vão por esse... Eu vou te ser sincera eu sempre, eu acho lá tecnicamente difícil de retroagir aquilo que está conquistado via jurisprudência. Mas, de vez em quando, eu vejo algumas coisas que, por exemplo, né, hoje ele acordou e E ontem, né, acabou foi com o ontem, SUS. já mudou, já voltou atrás, né? Tá sabendo? Já voltou É, atrás. sim, mas é porque ele sempre diz uma coisa meio-dia, 6 da tarde ele já voltou, porque ele não tem o culhão, entendeu? Pra Ele não ficar. segura, Então é isso. porque ele foi torpedeado, porque realmente é o fim da picada. E ele não tem métrica, né? Uhum. Ele não tá nem aí, ele não respeita, como diz ontem, eu assisti, foi ontem ou anteontem, o ministro Aires Brito, que eu adoro, né? Ele falou o seguinte, que ingovernabilidade é administrar um país de costas para a Constituição. Uhum. Né? E é o que ele faz, né? Ele não está nem aí, está na Constituição, não está na Constituição. Aí vem o maluco do líder do governo ontem que quer fazer uma outra Assembleia Constituinte. Uhum. Então, ô, Juliana, quando eu penso que tecnicamente é É difícil inviável? ocorrer, eles são muito loucos, né? Eles Na verdade acordam. é que quem segura não são eles, né? Porque se fosse por eles já não existia nada disso como está. Então é que eles vão para ver se cola, né? Não cola, eles voltam. Eles vão É, tentando, entendeu? E se vai colando, eles vão deixando. Mas o que não cola, eles voltam. Esse provimento do CNJ foi nesse sentido. Colou, porque ninguém fez nada. Quando nada. a inseminação caseira não pôde mais ser registrada direto no cartório, não aconteceu nenhuma mobilização. Então foi mantido, né? Então eles vão fazendo assim. Se colar, colou. E o que cola, vai colando, né? Então, a nossa liberdade, que eu acho que é um dos nossos, tirando, para mim, o maior bem é a vida, e depois da vida, a liberdade. E eu acho que ela está sendo, né? Como a gente fala, comida pelas beiradas, né? Essa Uhum. palavra feia. Mas ela vem sendo perseguida o tempo inteiro, porque, por exemplo, qual seria o motivo, né, dessa parte religiosa não aceitar, não querer os casamentos homoafetivos, enfim, as famílias homoafetivas? Por quê? Porque é muito simples. Porque a partir do momento que eu transgrido uma norma vigente, uma norma padrão, eu posso transgredir qualquer norma. Então, a partir do momento que eu transgrido e isso é aceito, simplesmente eu não sou manipulável. Entende? Então, o medo das religiões é simplesmente perder o controle sobre as pessoas. E isso é uma questão política, né? Então, eles querem ter o controle. E ter controle é mulher com um homem com mulher. Passou daqui, se tu achar que tu pode fazer tudo que tu quiser na tua vida, mudar teu corpo, abortar, ter filhos com outra mulher, ter família com duas mulheres e um homem. Não, isso é coisa do demônio, é coisa do É o demônio, apocalipse porque... chegando. Tu entendeu? O que Uhum. acontece? Tu É, na... passa a... Eles perdem o controle sobre a gente. Sim. Entendeu? Então, essa transgressão da norma vigente, é que enlouquece as pessoas religiosas que perdem o controle. Porque o que acontece hoje? O melhor negócio, Deus que me perdoe, né, falar uma coisa dessa, mas o melhor negócio hoje, né, para quem pensa
para quem quer ludibriar, é ter uma igreja, né? É o melhor negócio, tu não paga imposto e tu ganha rios de dinheiro. Então todo mundo está botando, colocando igreja em tudo quanto é canto. E aí, mas para ter igreja, tu tem que ter um rebanho. E o rebanho tem que ser manipulável. A partir do momento que esse rebanho não é manipulável, ele não pode manipular esse rebanho. Então ele não tem poder. Para ter poder, ele tem que manipular. E aí ele cresce, cresce, daí ele vai prometer para ti saúde, dinheiro e amor, né? As três coisas que eles prometem. Esses são os três pilares das igrejas evangélicas, né? Então, ó, vem aqui, fica com Jesus, ajuda a igreja, que tu vai ter tudo que tu precisar, nada vai te faltar, né? Enfim, então, eu tenho muito medo desse direito canônico. Por exemplo, ontem, não sei se tu chegou a ver, tem uma ala da Igreja Católica, feministas católicas. É a União das Mulheres. Eu sei que é uma parte da Igreja Católica que é favorável ao aborto. Uhum. Pessoas católicas, mulheres Sim, católicas, sim. Uhum. que formaram um grupo, né, Sim. dissidente e que são a favor do aborto. Então, a igreja entrou na justiça para elas tirar o nome católica, porque elas não podem usar o nome de católica, porque a igreja católica. Uhum. Então, a coisa é muito maior do que a gente possa imaginar. Parece uma coisa simples, entende? Então, eu acho que ainda, sabe, Ju, eu acho que nós precisamos lutar muito. Hoje, por exemplo, ele queria acabar com o SUS, o Brasil inteiro berrou, ele mudou. Então, com relação ao direito LGBTQI+, nós já estamos nos fortalecendo bastante. Sim. Nós precisamos continuar na resistência, entendeu? Porque agora, aquele embargo da AGU, o embargo da AGU e o embargo também daquela associação Provida, né? Contra a criminalização da homofobia. É um verdadeiro absurdo. O embargo quer rediscutir o mérito e dizer o seguinte: eu tenho direito de discriminar. Eu tenho direito de dizer o seguinte: olha, Juliana, tu não és uma pessoa de Deus, então tu não... É por Deus, né? Uhum, sim. É isso que eles então, utilizam. Assim, aí eles se fundamentam da liberdade de expressão religiosa, eles querem ter liberdade para tudo. Então eles podem chegar num culto e dizer assim: hoje vão bater em não sei quem, hoje vão fazer isso, podem chamar isso porque eu estou dentro da igreja. Então vocês podem discriminar, vocês podem... Homem com homem é pecado, mulher com mulher é pecado, é errado, é coisa do diabo. Vocês podem realmente, não permitam, se seus filhos acontecerem isso, tragam eles para a igreja para a gente curar eles, porque eles estão doentes. Tu entendeu? Eu tenho muito medo disso, sabe, Juliana? Tenho muito medo disso. Para nós encerrar aqui, eu quero que tu me conte se tem preconceito. Rapidinho, acho que a gente está chegando no final. Estamos se tu sente preconceito por vocês formarem uma família de duas mulheres com uma criança. Na verdade, isso aí daria mais uma live, né? Só desse assunto. As coisas estão em pequenos nuances, né? Então, toda essa pergunta de que quem é mãe de verdade, né? Eles querem saber quem gerou, quem deu óvulo, isso é discriminatório. Todas essas perguntas envolvendo, tá, como é que vocês fizeram? Porque a gente não pergunta para um casal hétero qual foi a posição que eles fizeram os filhos, como é que fizeram, se foi de noite, se foi de dia, se foi no chuveiro, se não foi. Então, são nuances, assim, que é tudo muito leve, às vezes, né? Então, e vai ficando pesado. Por exemplo, o João Pedro, ele mamou. Daí as pessoas falam, porque ele é mais apegado à mãe porque mama no peito. Tipo, ele né? Tipo, tu é a mãe de verdade porque ele mama em ti. Então, as pessoas vão minimizando a dupla maternidade igualitária, né? Então, porque eles têm a Grazi, muitas vezes, como uma cuidadora do meu filho, e não como uma outra mãe. Então, isso sempre assim. Pessoas na cara falam coisas assim. Mas ele é mais apegado em ti, né? Porque é coisa de sangue, tipo, absurdos, assim, né? Então, a gente vê com a nossa família mais ou menos nesse sentido. Antes de a gente ter o João Pedro, é a questão de que eles querem que a mulher que performa a feminilidade não possa ser sapatão, entendeu? Então, Juliana, e não parecer ser é um elogio. Eles acham que estão elogiando a pessoa, né?
Eles falam assim pra ti, ai, mas tu é tão linda, nem parece. Tipo, entendesse? Como não parece? Ai, vocês duas nem parecem. Né? Então, Eu sei, eu sei. é isso que as Eles pessoas... já não dizem isso pra mim, mas Oi, eu Didi. imagino que pra você. Mas eu fico, ai, Ai, que tu és tão bonita. bonita, nem parece Nem que é parece um sapatão, né? Tu és tão sapatão. bonita. Então, tipo, isso é um preconceito. E que as pessoas não precisam parecer ou não parecer, e as pessoas que não performam feminilidade são bonitas igual, entende? E tem público para todas. Tem público para as que performam, para as que não performam, né? Então, Graças a Deus! então a gente tem que ver que às vezes algumas frases pequenas que as pessoas dizem são carregadas, né, de preconceito, mas o preconceito, às vezes, ele é por uma construção social, né? As pessoas não sabem, elas só estão replicando Sim. aquilo que elas ouviram. Oi, Marga, tudo bem? Então, elas vão Não, replicando aquilo, a Didi né? Martinelli disse assim, a Didi Martinelli, eu sou voto sapatão. Isso, ó, temos para todos os gostos. Ô, Ju, eu acho que vai encerrar daqui a pouquinho. Vai. Mas eu só quero que tu digas uma coisinha rapidinho. Se alguém quiser se unir às famílias homoafetivas, a família que tu, esse grupo que tu coordena maravilhoso, como é que faz? Quer passar teu contato aí, né? Assim, ó, nosso Instagram é o JP e as Mamães. Eu não coordeno nada, Marga. Eu só fico ali, ó, vendo a galera. Porque o que acontece? Eu fiz um piquenique o ano passado por uma ideia da Cibele, que é uma outra mãe do nosso grupo. Eu fui? Sim. Então, ela falou assim, meu Deus, eu não conheço nenhuma mãe sapatão. Eu falei, minha filha, sapatão brota do chão. Entendeu? Fala assim, sapatão, vai brotando do chão sapatão. Então, a gente tem que unir essas famílias, entendeu? Eu conheço um monte, não é? Então, e assim a gente fez, e foi um sucesso. Foram mais de, sei lá, mais de 100 pessoas, mais de 100 famílias. E a gente fez um grupo do WhatsApp. Então, todo mundo que é aqui de Santa Catarina, que tem filho, quer ter, planeja ter, pode me adicionar no JP As Mamães. A gente adiciona no grupo de WhatsApp. E assim que a pandemia passar, a gente faz mais um encontro. Ai, que bom. Ju, querida, eu amei. Eu queria falar mais coisas, perguntar mais coisas, porque eu acho que, olha, como tu falou, tem que ter mais uma live, mas não vai faltar tempo pra gente. Sim, sim. Querida, muito obrigada. Eu obrigada que agradeço. Mesmo, tá? Hoje eu postei ali que agora eu vou postar coisas sobre várias candidatas para as pessoas escolherem, né? Só sobre candidatas, mulheres, lésbicas, negras e mães, que é o que a gente merece, né? Por favor. Então depois tu me manda um release teu para eu postar no meu Instagram. E assim que as outras candidatas que tiverem propostas que sejam compatíveis com o que eu penso, também quiserem, eu também vou fazer. Tá bom, querida. Então tá, mas eu vou pedir voto para mim aqui. Isso. O voto é no 40400, tá, gente? Vote em mim, não vote em mais nenhuma delas. Ju, beijo, gente. Beijo. Ó, de coração, eu quero que essa Câmara de Vereadores tenha no mínimo 4 mulheres. Sim. Nós precisamos ter representatividade feminina e lésbica, negra. Queria muito uma mulher negra, né? Mas eu realmente vou pedir voto hoje aqui para mim, 40400. Claro. Ju, querida, beijo, obrigada. E vamos representar o trabalho que você faz maravilhoso na UAB, que assim, é exemplo para mim e para todos os outros advogados. E eu quero muito que dê tudo certo no 40400. Então tá bom. Beijo, querida. Beijo, tchau, tchau. Tchau.